imóvel, eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque de acordo com o artigo 108 do Código Civil, toda vez que o bem imóvel ultrapassa o valor de 30 salários mínimos, eu sou obrigado a fazer essa compra e venda, essa doação, essa permuta, essa dação e pagamento envolvendo o bem imóvel, através do quê? De escritura pública. Se eu não cumprir a solenidade prevista na lei, a compra e venda desse imóvel será nula perante o direito civil. Deu para entender? Então vejam, a classificação em bem imóvel e imóvel tem importância em diversos aspectos. E também a classificação de bens indivisíveis ou indivisíveis. Eu tenho que tomar muito cuidado no meu dia a dia, por quê? Porque a classificação de bens indivisíveis e indivisíveis, ela é muito aproveitada pelo capítulo do direito obrigacional, o capítulo do direito das obrigações dentro do Código Civil. Quando nós estamos estudando as obrigações não solidárias, eu sempre tenho que observar, para determinar os efeitos da obrigação, se essa prestação, se o objeto é divisível ou indivisível. Olha só um exemplo bem simples, exemplo de prova, vamos imaginar? A é credor de B e C pela quantia de R$200 mil. Opa, comentamos aqui, hein? Quando eu falo em quantia, em pecúnia, dinheiro, é bem divisível ou indivisível? É sempre divisível. Não importa se é muito, não importa se é pouco, dinheiro é sempre, sempre, sempre um bem o quê? Divisível. Então, se A é credor de B e de C pela quantia de 200 mil, vejam, se a prova não está falando nada em solidariedade, nós presumimos sempre a obrigação não solidária, a obrigação fracionária, o que eu tenho que observar? Eu tenho que dividir a prestação entre os dois devedores. Então, quanto que A tem o direito de cobrar de cada um dos devedores? A somente pode cobrar de cada um deles a sua cota à parte. Quando nós temos numa obrigação não solidária o objeto, a prestação divisível, aplica-se aquela famosa regra concurso pars fiunt. Isso significa que cada devedor, quando a prestação é divisível, somente pode ser cobrado da sua cota à parte. Se a pluralidade for ao contrário de credores, cada credor somente tem o direito de cobrar a sua cota à parte. Essa é uma também das inúmeras partes em que importam o objeto ser divisível ou indivisível. Se nós tivéssemos nesse mesmo exemplo, A, credor de B e C, não pelo objeto divisível, mas sim um objeto indivisível. Vamos dar um exemplo? A é credor de B e C de um touro reprodutor. O que isso muda no direito obrigacional? Isso muda o seguinte, que qualquer um dos devedores, pelo fato da indivisibilidade do bem, pode ser cobrado sozinho da totalidade da prestação. Então vejam, meus amigos, é extremamente importante para o direito obrigacional, quando eu tenho pluralidade de credores ou devedores, determinar se a prestação, se o objeto é divisível ou indivisível. Vamos agora à nossa próxima questão. Professor, como fica a classificação dos navios e aeronaves? Essa daí é uma das mais clássicas pegadinhas de concurso e exame de ordem, hein? Navio e aeronave são bens móveis ou imóveis? Cuidado, hein? Embora navios e aeronaves estejam sujeitos a registro imobiliário, ou seja, tem uma matrícula igual você tem na tua casa, do teu apartamento, navios e aeronaves, cuidado, hein? São considerados bens móveis. Então, olha só que interessante. Navios e aeronaves são considerados bens móveis, embora estejam sujeitos a um registro igual o dos bens imóveis, estejam sujeitos à matrícula. Professor, mas por que isso? Por que a lei submeteu os navios e aeronaves à matrícula? Um tratamento semelhante, um tratamento idêntico ao dos bens imóveis, em razão de determinar uma certa segurança jurídica aos negócios envolvendo os navios e aeronaves. Devido ao seu constante deslocamento, a determinação de que a transmissão da propriedade se dá através apenas do registro na matrícula do bem, foi uma forma de garantir o quê? Uma segurança ao adquirente do bem. Então veja, ao contrário dos bens móveis, em que a transmissão se dá pela propriedade, quando eu tenho bem imóvel, a transmissão se dá pelo quê? Pelo registro do título. Com relação aos navios e aeronaves, eles são sujeitos ao quê? A matrícula. Então, para a transmissão do bem, eu preciso efetivamente ter o quê? Ter o registro desse contrato na matrícula. Ok? Vamos agora à nossa terceira pergunta. Professor, o que é universalidade de fato e universalidade de direito? Olha aí, ó.
Questão interessantíssima, hein? Qual a diferença entre universalidade de fato e universalidade de direito? Universitas factum, universitas, iuris, né? Qual a diferença entre essas duas formas de universalidade? Vamos relembrar, em primeiro lugar, o que é uma universalidade? Universalidade nada mais é do que um conjunto de bens. Vejam, é um conjunto de bens que recebe um tratamento, o quê? Um tratamento uniforme pelo sistema. Quando eu tenho um agrupamento de bens, o direito poderia tratá-los todos de forma individual. E pode até, no caso concreto, ocorrer isso. Mas, para facilitar os negócios jurídicos, o direito vai lá e considera esse determinado grupo de bens como se fosse um bem só. Só que tome cuidado. Universalidade de fato e universalidade de direito não se confundem. Universalidade de fato é um conjunto do quê? De coisas corpóreas. E vou dar uma dica para vocês. Normalmente, esse conjunto de coisas corpóreas, que corresponde à universalidade de fato, é um conjunto de coisas homogêneas também. Quer ver exemplos? Um conjunto de livros. Como é que eu denomino uma coletividade de livros? Biblioteca. O conjunto de peixes, cardume. Conjunto de lobos, alcateia, de cachorros, matilha. Professor, é que nem eu aprendi lá na minha escolinha, lá na 4ª série, exatamente isso. Aqueles coletivos que nós aprendemos lá atrás, eles são o quê? São universalidades de fato. Conjunto de obras de arte, quem se lembra? Vamos ver aí, ó. Olha isso mesmo, pinacoteca, não é mesmo? Vejam, conjunto de árvores, uma floresta, um conjunto de livros, biblioteca, são todos aqueles coletivos que nós estudamos lá atrás, porque são coisas corpóreas, ok? Existindo essa identidade entre elas, nós damos um tratamento conjunto. Agora, cuidado. Quando nós estamos diante de coisas incorpóreas de direitos em si, a universalidade, o próprio nome já diz, é de direito. Então, quais são os exemplos clássicos de universalidade de direito que nós temos dentro do nosso sistema? Um exemplo bem clássico é a própria herança. Aliás, nós vimos como herança, é importante você saber classificar bens com relação a esse assunto. É um tipo do ponto que cai muito em prova. Cuidado. Herança é considerada um bem imóvel, nós vimos na aula de hoje, é considerado um bem indivisível, e o terceiro elemento que nós aprendemos na aula de hoje, é considerada uma universalidade de direito. Essa situação perdura, a indivisibilidade, a mobilidade e a universalidade de direito perduram até o momento da partilha. Ficou bem claro isso aqui, gente? Não pode ter dúvida a respeito disso na prova. André, me dá outro exemplo de universalidade de direito. Um outro exemplo bem interessante para nós comentarmos a respeito de universalidade de direito é o patrimônio do ser humano. Veja, o que é o seu patrimônio? O seu conjunto de relações patrimoniais abrange todos os direitos, privilégios, garantias, bens, créditos, débitos que você tem em vida. Aliás, para você se lembrar disso na prova, eu lhe dou uma dica. Aquilo que em vida nós chamamos de patrimônio, quando a pessoa se falece, corresponde exatamente ao que nós chamamos de herança. Tanto herança como patrimônio são consideradas universalidades de direito. Ok? Professor, tem mais exemplos? Tem sim, e um que costuma cair até nas provas de direito empresarial. Tome cuidado aí, ó. Na prova de direito empresarial pode aparecer aí no teu concurso, no teu exame de ordem. A massa falida é uma universalidade de fato ou uma universalidade de direito? A massa falida é considerada uma universalidade de direito. Ok, senhores? Vamos, então, à nossa próxima pergunta. Professor, todas as formas de benfeitoria são passíveis de indenização, seja por ato de má-fé ou boa-fé? Opa! Quando nós estudamos as benfeitorias, nós relembramos aqueles 3 tipos, né? As benfeitorias nada mais são do que espécies de bens acessórios, né? Mas quais são os tipos de benfeitorias que nós não lembramos? Sempre. A classificação que existe, inclusive consagrada em própria lei. Benfeitorias necessárias, benfeitorias úteis e benfeitorias voluptuárias. Você se lembra qual a diferença entre as 3? Benfeitorias necessárias são aquelas indispensáveis à conservação do bem. Ok? Então, por exemplo, eu tenho uma casa, o telhado da casa caiu. Poxa, é imprescindível a conservação do bem da casa, que ela tenha um telhado. Então, quando eu faço a reforma da casa, quando eu instalo um novo telhado, alguma coisa assim, eu tenho uma benfeitoria necessária. Benfeitoria útil é aquela que aumenta o uso da coisa. Então, por exemplo, eu tenho uma casa de 2 quartos, resolvo fazer o famoso puxadinho, né? Meu filho vai morar aqui, faço um puxadinho. Aumentei 3 quartos. Isso é uma benfeitoria.